Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo de Cálculo 3 e o vídeo de hoje é um exercício sobre divergente rotacional, ok? Então vai ser um exercício mais para ilustrar para vocês os conceitos e as interpretações relacionadas a divergente rotacional. Então o exercício pede para a gente calcular o divergente rotacional dos seguintes campos, ok? Ele dá certos nomes para esses campos. Então, em vez de só calcular, eu vou fazer um desenho aqui dos campos, tá? Um desenho breve dos campos, ok? Simples, um rascunho. Então, o primeiro campo é o campo CX na direção Y mais CY na direção J. Ou seja, esse campo aqui, CX, CY, ok? A gente pode escrever ele como sendo CXY, onde C é um número real, ok? Então, você tem aqui um ponto XY, certo? Você tem um vetor posição do ponto. Quem é o campo? É C vezes, então aqui está o vetor XY. O campo neste ponto é este vetor aqui multiplicado por C. Então, se o C for 1, a gente vai pegar esse vetor aqui exatamente e apoiar ele aqui. Se o C for 2, é 2 vezes. Se o C for 3, é 3 vezes. Se o C for meio, é meia vez. Se o C for menos 1, é esse vetor com sentido trocado apoiado aqui. Tá claro? Então, eu vou fazer o desenho para ser positivo. Então, nesse ponto aqui, qual vai ser o campo? Vai ser esse. Nesse ponto aqui, o vetor é esse aqui. Então o C é maior que 1 e o C é menor que 1. Maior que 0 e menor que 1. Então o vetor vai ser esse cara aqui. Um vetor um pouco menor que esse vetor posição desse ponto. Para esse ponto aqui, o campo vai ser esse. Para esse ponto aqui, o campo vai ser esse. Para esse ponto, o campo vai ser esse. Tá claro? Eu estou pegando múltiplos do vetor posição aqui. E quanto mais longe eu estou da origem, maior é o campo, porque o vetor posição é maior, tá claro? Então, você vai ter esse desenho aqui mais ou menos para o seu campo, ok? Em todo ponto, o campo é múltiplo do vetor posição. Certo? Então, fazendo esse esboço aí, o que a gente vê? A gente vê que o campo é um campo expansivo para ser positivo. Vamos ver o divergente dele. O divergente é a derivada em relação a x da primeira componente mais a derivada em relação a y da segunda componente. Porque é o vetor del x del y, produto escalar com campo. Então fica este vezes este. Derivada de cx em relação a x é c, derivada de cy em relação a y é c. Então c mais c, 2c. Então, se o C é positivo, o divergente do campo é positivo. Você tem uma expansão. Tá claro? E se o C é negativo, você vai trocar o sinal, o sentido do campo aqui, você vai inverter o sentido das setas, vai ser uma contração. Tá claro? Então, esse campo aqui ilustra muito bem a interpretação geométrica que a gente viu do rotacional, do divergente no último vídeo, que é o divergente representa a expansão ou contração de um campo vetorial. Tá claro? O rotacional desse campo é a derivada de Q em relação a x e a derivada de P em relação a y. Ok? Como Q não depende de x e como P não depende de y, o rotacional é o vetor nulo. Certo? Então esse campo aqui, você não tem circulação, você não tem rotação, ok? Mas você tem expansão. Se você solta, por exemplo, aqui uma massa aqui de partículas desse tamanho aqui, um gás, certo? O gás está sujeito a esse campo de velocidades desse F aqui. Após um certo tempo, as partículas vão estar mais espalhadas, certo? Essa massa inicial vai ter expandido, ok? Bom, vamos ver o outro campo. O outro campo é o campo menos C, Y, CX. Eu vou pegar ele com C positivo. Tá claro?
menos CY, vírgula CX. Bom, vamos calcular primeiro o divergente do campo. Divergente do campo é a derivada em relação a x da primeira componente de menos CY, ok? Mais a derivada em relação a y da segunda componente, que é CX. Isso aqui dá zero. Tudo bem? Porque fácil ver, né? Agora vamos ver o rotacional. A derivada de Q em relação a x, que é C, menos a derivada de P em relação a y, que é C, que é menos C. Então, menos C dá C de novo. Então, dá 2C na direção K. Tá claro? Então, se o C é positivo, a componente K do rotacional, que é 2C, é positiva. Se o C é negativo, a componente K do rotacional é negativa. Ok? Agora, qual que é o desenho do campo, para a gente entender isso? Observa que o campo é esse aqui. Vamos tomar o produto escalar do campo com o vetor posição XY. Então, você vai ter este vetor aqui vezes XY. Então, essa componente vezes essa dá menos CY, mais essa componente vezes essa dá CXY. Então, aqui, desculpa, aqui dá menos CYX, mais CXY dá zero, tá claro? Então, o campo, produto escalar com vetor posição é zero. Então, o campo é perpendicular ao vetor posição, tá claro? Esse aqui é o vetor posição. Então, para você desenhar esse campo, você faz o seguinte. Num ponto aqui, qual que é o vetor posição? É esse. O seu campo vai ser perpendicular ao vetor posição. Então, ele vai fazer 90 graus com o vetor posição. Então, ou ele pode apontar para cá ou para cá. Tá claro? Vamos pegar aqui. Nesse ponto aqui, você tem, por exemplo, o ponto 1, 0. Quem que é o campo, né? F de 1, 0. É o vetor 0, 1. Então, é esse vetor aqui. Certo? Vezes C. Certo? 0C. Então, é um vetor aqui. Então, o campo, ele vai estar sempre na direção ortogonal nesse sentido aqui. Então, vai estar aqui. Aqui ele vai estar aqui, ok? Aqui ele vai estar aqui. Aqui. O vetor posição é esse, então ele vai estar aqui assim. Aqui o vetor posição é esse, então ele vai estar aqui. Aqui o vetor posição é esse, então ele vai estar aqui. Tá claro? Então você observa que o seu campo descreve uma rotação em torno da origem, no sentido anti-horário. Então esse aqui é o exemplo mais simples de um campo que descreve a rotação, certo? É um campo linear, que só tem multiplicação de x e y por uma constante. E ele tem divergente nulo e ele tem uma certa rotação, ok? No sentido anti-horário, de modo que o rotacional dele, a componente K, também deu positiva. Isso ilustra bem que a interpretação do rotacional que foi apresentada no último vídeo é verdadeira, apesar da gente não ter dado a demonstração dela ainda, ok? Então, o primeiro campo é uma expansão se C é positivo, uma contração se C é negativo. Esse segundo campo, se o C é positivo, é uma rotação uniforme no sentido anti-horário. Se o C é negativo, você vai trocar o sentido das setas, vai ser uma rotação uniforme no sentido horário. Agora vamos ver esse campo aqui, é o campo YI. Y na direção I. Ok? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos y0, qual que é o divergente desse campo? Derivada de P em relação a x, 0, derivada de Q em relação a y, 0, então o divergente é 0. O rotacional, a componente K do rotacional, que é o del Q, del x menos del P, del y. Del Q, del x é 0, del P, del y é 1, então a componente K do rotacional é menos 1. Tá claro? Então, a gente espera
que o campo não descreva expansões nem contrações, porque o divergente é zero, e descreva uma certa rotação no sentido horário, porque a componente K do rotacional foi negativa. Vamos ver aqui quem é esse campo. Esse campo, como Q é zero, o campo é horizontal. Tá claro? Porque o campo F, ele tem uma componente P e uma componente Q. Como Q é zero, o campo vai ser horizontal, ele só tem a componente P. Então vai ser um campo que vai ser horizontal. E observe que ele não depende de x, então para esse x1 aqui, dá o mesmo valor para esse x2. E observe que à medida que você aumenta, a componente P aqui é y, ela vai aumentar. Então para esse aqui, você tem um certo y1. É um campo horizontal. Como o y1 é positivo, o campo está aqui. Agora, se você pegar um y2 aqui, o campo continua horizontal e o que vai mudar? A componente P dele vai ser maior. Vai ser uma componente y2 maior que y1. Tá claro? Aqui é a mesma coisa, que o campo não muda com o x. Se eu mudar do x1 para o x2, não muda, é o mesmo campo, mesmo vetor. Então, o seu campo, ele tem esse aspecto aqui. Os pontos mais longe do eixo y estão sendo levados com mais força que os pontos mais próximos do eixo x, desculpe. E para y negativo você tem um movimento contrário aqui. Tá claro? Você vai ter uma coisa desse tipo aqui. Claro que isso aqui é só um esboço do campo, ok? Mas já dá pra gente ter uma ideia do que ele vai fazer. Suponha que no instante inicial você tem um objeto aqui, um palito de dente, aqui, ou essa própria caneta, e você vai atuar de acordo com o campo. Então nesse ponto aqui você não vai fazer força, porque está no eixo y, o campo é nulo, certo? Aqui você vai fazer uma força pequena para lá, aqui uma força pequena para cá. Ou seja, quanto mais longe da origem, maior a força que você vai fazer. Para y positivo a força é para a direita, para y negativo a força é para a esquerda. Após um instante ΔT de tempo, o que vai acontecer com suas partículas? As que estão mais longe do eixo y vão deslocar mais. Então depois desloca mais, depois desloca mais. O que você está fazendo aqui então é um cisalhamento. Então esse campo descreve um cisalhamento. E você observa uma rotação também uniforme, não necessariamente uniforme, mas uma rotação em torno do eixo K no sentido anti-horário, tá claro? As partículas do campo estão sofrendo essa rotação aqui, por isso que o componente K do rotacional deu -1. Então esse campo aqui é um campo do tipo cisalhamento. Agora vamos ver o campo do tipo redemoinho, o último campo ali. Aquele campo ali, menos y sobre raiz de x2 mais y2 e x sobre raiz de x2 mais y2. Observe que menos yx é exatamente esse campo aqui, ó, com c igual a 1. Então esse campo aqui, na verdade, é parecido com o campo da rotação uniforme, da letra B, mas ele tem uma modificação na norma. Vamos tomar o produto escalar dele com vetor posição. Então você faz esse vezes x e esse vezes y e soma. Vai dar menos yx mais xy, tudo sobre o mesmo denominador. O numerador vai dar 0. Então, de novo, aqui f é ortogonal ao vetor posição. Tá claro? Isso é importante para você desenhar o campo. Agora a norma de f é este ao quadrado mais este ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então este ao quadrado vai dar y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Este ao quadrado vai dar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando você somar, o numerador vai dar igual ao denominador, vai dar 1. Então a norma desse campo é 1. Então ele tem sempre comprimento 1. Então ele é igual a esse aqui, só que esse aqui o comprimento varia, ó, à medida que você se afasta da origem, porque o comprimento dele é proporcional ao comprimento do vetor posição. Já esse aqui, o comprimento é sempre 1.
Então, eu vou pegar aqui, por exemplo. Comprimento sempre 1, tá claro? Ok? Então você tem de novo um campo aqui de rotação, mas agora ele tem um comprimento 1 em todo ponto. Claro? O tamanho desses vetores aqui era para ter sido sempre 1. E ele é sempre perpendicular ao vetor posição. Então o vetor posição aqui é esse, é perpendicular, aqui é perpendicular, tá claro? Assim que eu desenhei o campo. Agora, se você calcular a derivada de Q em relação a X, tá? Eu não vou fazer aqui, mas você deriva esse cara aqui em relação a X. Vai dar esse resultado aqui, y² sobre isso. Se você deriva em relação a y, o P, vai dar isso aqui. Então, o del Q del X menos o del P del Y, dá esse menos esse, o menos corta com menos fica mais, fica y² mais x² sobre x² mais y² elevado a 3 meios. Então, aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 3 meios, fica embaixo elevado a meio. Então, o rotacional a componente K do rotacional é 1 sobre a distância do ponto à origem. Então, você vê que ela é positiva. Então, em cada ponto aqui, você tem uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Positivo na direção K, tá claro? Saindo aqui positivo na direção K, sentido anti-horário. Agora, essa rotação aqui, ela aumenta, essa tendência de rotação, ela aumenta com a medida que se aproxima da origem. E na origem ela é infinita. Esse cara aqui tende a infinito quando o XY tende a zero. Então esse campo aqui representa um redemoinho. Você tem rotações, tá claro, em torno da origem, mas a tendência de rotação, o rotacional aqui, ele é mais forte na origem, perto da origem. Na origem ele é infinito. E perto da origem ele é alto, e à medida que você vai se afastando da origem, ele vai decrescendo proporcional à distância que você está da origem. É uma espécie de redemoinho. No olho do redemoinho aqui, o campo não está nem definido, e o rotacional aqui é, digamos, infinito. Tá claro? Então esse é um campo interessante, né? E se você calcular o divergente dele, o del P del X vai dar igual ao menos del Q del Y. Então este, né, del P del X mais del Q del Y vai dar 0, ok? Então ele é um campo de divergência nula. Você só tem um redemoinho aqui, ok? Bom, então eles fizeram os exercícios. Esse era o exercício desse vídeo, mas mostrando como calcular e também mostrando a interpretação física do rotacional do divergente, exemplificando ela, certo? Que no último vídeo a gente apresentou a interpretação física, mas aqui a gente está mostrando de fato que ela faz sentido com o que a gente desenha de cada um desses campos aí, ok? Então até o próximo vídeo e bons estudos para vocês.